se preparem para usar seus marca-textos, porque hoje o nosso Deep Dive é especial para você, que assim como eu é apaixonado por análise do comportamento. É isso aí. E está mergulhando no clássico Moreira e Medeiros. Ah. Princípios básicos de análise do comportamento. A gente vai comparar a primeira edição de 2007 com a segunda edição de 2019. Para descobrir o que torna cada uma delas única e valiosa. Legal. É como ter um guia para desvendar os segredos desse livro que é referência absoluta no Brasil. É isso aí. Vamos explorar as nuances, as mudanças e até curiosidades sobre cada edição. É verdade. Tenho certeza que você vai se surpreender com a jornada que a gente vai fazer junto. Para começar, imagine só o Moreira e Medeiros, esse livro que todo mundo conhece, começou como um conjunto de apostilas e resumos para um curso de análise do comportamento. Verdade. Olha só que interessante. E essa história reflete um momento crucial para o ensino da análise do comportamento no Brasil. Naquela época, materiais didáticos em português eram raríssimos. Os autores com essa iniciativa contribuíram enormemente para a disseminação do conhecimento da área no país. Que legal, fascinante, né? E a estrutura do livro também passou por mudanças significativas. Comparando o sumário, já dá para notar a inclusão de novos tópicos e uma reorganização dos capítulos na segunda edição. Exatamente. A reorganização reflete a evolução da análise do comportamento. Um exemplo interessante é a inclusão de uma seção específica sobre análise funcional em intervenções com autistas na segunda edição. Olha só. Isso demonstra a expansão da área para além do laboratório, abrangendo novos campos de aplicação. Interessante, né? Falando em mudanças, uma que me chamou a atenção foi o título da seção sobre normas para trabalhos acadêmicos. Na primeira edição, era algumas normas e dicas para se redigir um relatório científico. Já na segunda edição, o título ficou mais formal. Normas da ABNT para a confecção de trabalhos acadêmicos. Parece uma mudança pequena, mas é super importante. Mostra a preocupação dos autores em manter o livro atualizado com as normas vigentes, orientando os estudantes na produção de seus trabalhos acadêmicos. Verdade. A gente percebe que cada edição tem suas características, mas ambas as edições têm um objetivo em comum: explicar de forma clara e concisa os conceitos-chave da análise do comportamento. Com certeza. E essa clareza é fundamental para o aprendizado, né? Ao longo das edições, a gente percebe que a linguagem se torna mais precisa e acessível ao público brasileiro. Sim. Um exemplo disso é a definição de reflexo. É mesmo. Lembro que a primeira edição define reflexo como uma relação entre estímulo e resposta, é um tipo de interação entre um organismo e seu ambiente. Já na segunda edição, a definição é mais direta. Uma relação entre uma ação e o que aconteceu antes dela. Percebeu como a linguagem ficou mais concisa e próxima à realidade do leitor. É como se os autores estivessem conversando com a gente, explicando de forma simples, mas sem perder o rigor científico. Exatamente. E a segunda edição vai além da linguagem. Ela incorpora exemplos e pesquisas mais recentes, o que enriquece muito o conteúdo. Sim, essa atualização é essencial para manter a obra relevante. Por exemplo, a segunda edição inclui o estudo de Geyer e Broff, de 1982, sobre a habituação do reflexo de piscar em pessoas com esquizofrenia. Uau! E qual a importância disso? Esse estudo é super interessante porque demonstra como um conceito básico da análise do comportamento, a habituação pode ser usada para entender um transtorno mental complexo como a esquizofrenia. É a análise do comportamento se conectando com outras áreas do conhecimento. Que legal. É a prova de que a análise do comportamento está em constante evolução. Agora vamos mergulhar em um dos conceitos mais importantes, o condicionamento pavloviano. Como esse tema é abordado nas duas edições. Nas duas edições, o condicionamento pavloviano é apresentado de forma clara e com exemplos interessantes. Mas a gente percebe uma mudança na ênfase da aplicação do conceito. Na primeira edição, a ênfase está na aplicação do condicionamento pavloviano em propaganda. Os autores explicam como os publicitários usam o emparelhamento de estímulos para tornar os produtos mais atrativos. E essa análise crítica da propaganda é super relevante. Ajuda o leitor a entender como o condicionamento pavloviano pode influenciar nossas escolhas no dia a dia mesmo, sem a gente perceber. Verdade, já na segunda edição, a abordagem se amplia, incluindo exemplos sobre o papel do condicionamento pavloviano em questões como fobias e tolerância a drogas. Exatamente. A segunda edição nos mostra que o condicionamento pavloviano vai muito além do laboratório. Ele está presente em diversas áreas da nossa vida. Lembro que na segunda edição tem um exemplo sobre a tolerância à heroína em ratos que me deixou de queixo caído. É o estudo do Siegel, né? Ele mostra que o ambiente em que a droga é consumida pode influenciar a resposta do organismo. É por isso que, às vezes, a mesma dose de uma droga pode ter efeitos diferentes em pessoas diferentes. Nossa, é verdade. A gente acha que a tolerância à droga depende apenas da quantidade consumida, mas o contexto também é crucial. Exatamente. E essa é a beleza da análise do comportamento.
Ela nos ajuda a entender a complexidade do comportamento humano. E falando em complexidade, que tal explorarmos o comportamento operante? O Moreira e Medeiros usa exemplos super práticos para ilustrar esse conceito. Com certeza! Esses exemplos práticos são ótimos para aproximar os conceitos da nossa realidade. Lembra do exemplo da birra infantil na primeira edição? Sim. Os autores explicam como a criança aprende que ao fazer birra, consegue a atenção dos pais e muitas vezes o que deseja. É um exemplo clássico. A consequência do comportamento da birra, que é a atenção dos pais, acaba reforçando a criança a fazer birra novamente no futuro. É o reforço em ação. Exatamente. E a segunda edição vai além, explorando a extinção operante, um processo super importante para modificar comportamentos. E não é tão simples quanto parece. A extinção operante exige planejamento e consistência. A segunda edição usa o exemplo do estudo de Williams de 1959 com uma criança que chorava para dormir. Que interessante. E o que aconteceu nesse estudo? Os pais conseguiram extinguir o choro da criança ao ignorá-lo, removendo o reforço que era a atenção. Mas quando a tia da criança colocou para dormir, a criança voltou a chorar. Nossa, por que será que isso aconteceu? Porque a criança aprendeu a discriminar. Ela sabia que na presença dos pais chorar não adiantava, mas na presença da tia, o choro ainda podia ser reforçado. Caramba. Extinção operante não é brincadeira. É preciso analisar o ambiente e ser consistente. Com certeza. E o Moreira e Medeiros nos guia nessa análise, nos mostrando as nuances e os desafios da extinção operante. E por falar em desafios, como o livro aborda o controle aversivo nas duas edições. É um tema polêmico, mas muito importante. Sem dúvida. O controle aversivo como a punição é um tema delicado e o livro aborda essa questão com responsabilidade. Lembro que na primeira edição tem um exemplo hilário do Homer Simpson punindo a Lisa por tocar saxofone durante o jogo de futebol americano. É verdade. É um exemplo que usa o humor para ilustrar um conceito sério. Mas além do humor, a primeira edição já nos alerta para os efeitos colaterais da punição. E na segunda edição, essa discussão se aprofunda ainda mais com exemplos que nos fazem refletir sobre as consequências do uso da punição. Sim, a segunda edição traz um exemplo de um cliente em terapia que relata ter batido no filho. É um exemplo forte que nos leva a questionar a efetividade da punição a longo prazo. Nossa, que exemplo impactante. Fico imaginando o dilema do terapeuta nessa situação. Pois é, ele precisa ajudar o cliente a entender as consequências negativas da punição e buscar alternativas mais eficazes e éticas para lidar com o comportamento. E quais seriam essas alternativas? O livro nos apresenta diversas alternativas, como o reforço positivo, o reforço diferencial e a modelagem. O importante é entender que a punição não é a única forma de modificar o comportamento. Com certeza. E o Moreira e Medeiros nos mostram o caminho para uma análise do comportamento mais humana e compassiva. Mas antes de continuarmos essa conversa, vamos fazer uma pausa para respirar e na próxima parte mergulhamos na análise funcional. Combinado. Até a próxima. E aí, pronto para desvendar mais camadas do Moreira e Medeiros. Na última parte a gente explorou a fundo o condicionamento pavloviano e o comportamento operante. Agora, prepare-se para mergulhar na análise funcional. Eu adoro esse tema. A análise funcional é como um mapa que nos guia na identificação das variáveis que controlam o comportamento. É fundamental para planejar intervenções eficazes, né? Exatamente. É como se a gente fizesse um raio-x do comportamento para entender a sua função, seus porquês. E o Moreira e Medeiros nos apresenta essa ferramenta de forma brilhante. Lembro que na primeira edição os autores usam um caso clínico de um homem chamado Marcos, que apresentava comportamento de promiscuidade para ilustrar a aplicação da análise funcional. É um exemplo clássico. A análise do caso do Marcos revela como a história de reforçamento, o contexto social e os processos de condicionamento influenciam o comportamento. Que interessante. E o que a análise funcional revelou sobre o comportamento do Marcos? A análise mostrou que o comportamento de ficar com muitas mulheres era mantido pela atenção e aprovação dos amigos. Ou seja, para o Marcos, a atenção e a aprovação dos amigos funcionavam como reforçadores. Nossa, faz todo sentido. E na segunda edição, como a análise funcional é abordada? A segunda edição amplia o escopo da análise funcional, mostrando sua aplicação em intervenções com autistas. É verdade. É uma área em que a análise funcional tem se mostrado muito eficaz. A análise funcional, nesse contexto, ajuda a identificar os antecedentes e consequências que mantêm comportamentos desafiadores, como a estereotipia e a autoagressão. E com base nessa análise é possível elaborar intervenções mais eficazes e individualizadas. Exatamente. A análise funcional é uma ferramenta poderosa para promover a qualidade de vida de pessoas com autismo. E o Moreira e Medeiros nos mostra como essa ferramenta pode ser utilizada na prática. Falando em prática, lembro que o Moreira e Medeiros também explora os esquemas de reforçamento, um tema que eu acho fascinante. É incrível como a forma como o reforço é apresentado pode influenciar nosso comportamento. Com certeza. E as duas edições do livro abordam esse tema de forma bastante completa. A primeira edição se concentra na descrição dos esquemas básicos de reforçamento: razão fixa, razão variável, intervalo fixo
e intervalo variável. Sim, e os autores usam exemplos do dia a dia para ilustrar cada esquema. Por exemplo, eles comparam o pagamento por unidades produzidas com o esquema de razão fixa e a pesca esportiva com o esquema de intervalo variável. Exatamente. São exemplos que ajudam a gente a entender como os esquemas de reforçamento funcionam na prática. E na segunda edição, a discussão se aprofunda, explorando outros tipos de esquemas, como os esquemas diferenciais de reforçamento. Que legal. E quais são esses esquemas diferenciais? A segunda edição explica, por exemplo, o esquema de reforço diferencial de altas taxas, DRH, que é usado para aumentar a frequência de comportamentos, e o esquema de reforço diferencial de baixas taxas, DRL, que visa diminuir a frequência de comportamentos indesejados. Nossa, que interessante. Esses esquemas são ferramentas poderosas para modificar o comportamento. Com certeza. E a segunda edição também explora o conceito de autocontrole, mostrando como a escolha entre recompensas imediatas e recompensas a longo prazo pode ser compreendida em termos de esquemas concorrentes. E aquela luta interna entre a preguiça e a disciplina. A gente sabe que a recompensa a longo prazo é melhor, mas às vezes a gente se deixa levar pela recompensa imediata. É verdade. Mas com a análise do comportamento, a gente pode aprender a gerenciar esses conflitos e fazer escolhas mais conscientes. Com certeza. O autoconhecimento é fundamental para o autocontrole. E falando em controle, vamos explorar como Moreira e Medeiros abordam o controle de estímulos. Afinal, o contexto também desempenha um papel crucial no nosso comportamento. Sem dúvida. O controle de estímulos é a base para a compreensão do comportamento discriminado. É a capacidade de responder de forma diferente a estímulos diferentes, o que nos permite navegar pelo mundo de forma adaptativa. Lembro que na primeira edição, os autores usam o exemplo do relógio, marcando 11h40 de sábado como um estímulo discriminativo para o comportamento de ligar a TV para assistir os Simpsons. É um exemplo clássico. O relógio, nesse caso, sinaliza que a resposta de ligar a TV será reforçada com a apresentação do programa. É um exemplo simples, mas que ilustra como os estímulos do ambiente podem controlar nosso comportamento. E na segunda edição, como esse tema é abordado. A segunda edição aprofunda a discussão sobre o controle de estímulos, explorando os conceitos de treino discriminativo, gradiente de generalização e classes de estímulos. Me fala mais sobre esses conceitos. O treino discriminativo é o processo pelo qual aprendemos a responder a um estímulo específico e não a outros estímulos. Já o gradiente de generalização se refere à tendência de respondermos a estímulos que são semelhantes, mas não idênticos ao estímulo discriminativo. E as classes de estímulos são conjuntos de estímulos que compartilham alguma propriedade em comum. Nossa, que interessante. Esses conceitos nos ajudam a entender como aprendemos a categorizar o mundo. Com certeza. E a segunda edição do Moreira e Medeiros apresenta um estudo clássico de Reynolds de 1961 que demonstra como o comportamento de bicar de um pombo podia ficar sob o controle da forma do estímulo ou da cor do fundo. Que legal. E o que esse estudo nos ensina? Ele nos mostra que o controle de estímulos pode ser bem específico. O pombo aprendeu a bicar apenas quando o estímulo tinha a forma de um triângulo ou quando o fundo era vermelho? Isso nos mostra a importância da análise do controle de estímulos para a compreensão do comportamento. É fascinante como a análise do comportamento nos permite entender os mecanismos por trás do nosso comportamento. E o Moreira e Medeiros é um guia essencial para essa jornada de descobertas. Com certeza. Mas antes de nos despedirmos do Moreira e Medeiros, vamos explorar na próxima parte as nuances da linguagem, a riqueza dos exemplos e a importância do rigor científico que permeiam essa obra. Combinado? Até a próxima. E chegamos à parte final do nosso mergulho no Moreira e Medeiros. Exploramos a fundo a análise funcional, os esquemas de reforçamento ou controle de estímulos. É verdade. E agora vamos saborear os detalhes que fazem dessa obra um clássico da análise do comportamento no Brasil. Ao longo das edições, a gente percebe o cuidado dos autores em apresentar os conceitos de forma precisa, mas sem perder a conexão com a realidade do leitor brasileiro. E essa conexão se manifesta de diversas formas. Uma delas é a linguagem utilizada. Lembra como a gente comentou sobre a evolução da linguagem na definição de reflexo? Sim. A primeira edição usava uma linguagem mais técnica, enquanto a segunda edição optou por uma linguagem mais coloquial, mais próxima do dia a dia. Exatamente. A primeira edição define a reflexo como um tipo de interação entre um organismo e seu ambiente. Enquanto a segunda edição simplificou para uma relação entre uma ação e o que aconteceu antes dela. É como se os autores estivessem conversando com a gente, explicando os conceitos de forma simples e direta, sem perder o rigor científico. E essa preocupação com a acessibilidade também se reflete na escolha dos exemplos. A primeira edição utiliza exemplos da cultura americana, como o caso do Homer Simpson punindo a Lisa. Isso.
Já a segunda edição traz exemplos mais próximos da realidade do leitor brasileiro. É verdade. A segunda edição substitui, por exemplo, o exemplo do Homer, por um exemplo mais brasileiro, como o caso de um pai que critica o filho que gagueja, para ilustrar os efeitos colaterais da punição. Essa mudança torna o conteúdo mais identificável para o leitor brasileiro, facilitando a compreensão dos conceitos. E o Moreira e Medeiros vai além dos exemplos do dia a dia. O livro está recheado de exemplos criativos e divertidos que exploram a cultura pop pesquisas científicas. Com certeza. Essa variedade de exemplos enriquece o conteúdo e demonstra a aplicabilidade da análise do comportamento em diferentes áreas da vida. A gente aprende e se diverte ao mesmo tempo. E por trás de toda essa criatividade e acessibilidade, há um rigor científico impecável. Os autores apresentam os conceitos de forma precisa, baseando-se em pesquisas e experimentos clássicos da análise do comportamento. Exatamente. O Moreira e Medeiros não se limita a apresentar os conceitos de forma superficial. Os autores se aprofundam nos fundamentos da análise do comportamento, explorando as nuances, as controvérsias e as diferentes perspectivas dentro da área. É por isso que o livro é uma referência para estudantes e profissionais da área. E a segunda edição reforça esse compromisso com a ciência, incluindo um capítulo inteiro dedicado às normas da ABNT para a confecção de trabalhos acadêmicos. Sem dúvida. O livro incentiva o pensamento crítico e a busca por evidências, preparando o leitor para a prática da análise do comportamento, seja na pesquisa, na clínica ou em outros contextos. E com isso chegamos ao fim da nossa jornada pelo Moreira e Medeiros. Espero que você tenha apreciado essa imersão no universo da análise do comportamento. Eu também. O Moreira e Medeiros é um convite a um mergulho profundo na compreensão do comportamento humano, e assim como a análise do comportamento e o aprendizado nunca terminam, continue explorando, questionando e se aprofundando nesse universo de conhecimento. E você, qual edição do Moreira e Medeiros te marcou mais? Compartilhe suas impressões com a gente. Até a próxima e lembre-se, o comportamento é a chave para desvendar os mistérios da mente humana.